Aos 48 anos, um dos maiores nomes da história do jiu-jitsu no UFC acaba de abrir uma porta que muita gente acreditava estar completamente fechada. Demian Maia quer uma última luta. Mas será que isso faz sentido? Ou estamos prestes a ver mais um ídolo voltar à tarde? Porque existe um detalhe nessa história que praticamente ninguém está comentando. Fala galera, hoje vamos falar sobre uma notícia que mexeu com o coração de muitos fãs brasileiros. Demian Maia revelou que aceitaria fazer uma luta de despedida no UFC. Não estamos falando de uma volta definitiva, não é um retorno para disputar o cinturão, é simplesmente fechar um ciclo. Só que, quando um lutador chega aos 48 anos, essa despedida realmente vale a pena? Ou corre o risco de apagar a parte do legado? Hoje vamos analisar tudo. Para quem começou a assistir o UFC recentemente, talvez não tenha noção da importância de Demian Maia. Estamos falando de um dos maiores representantes do jiu-jitsu da história do MMA. Durante anos, adversários simplesmente entravam desesperados para não cair por baixo. Quando caíam, era praticamente sentença de morte. Demian finalizou nomes gigantescos: Carlos Condit, Chael Sonnen, Matt Brown, Neil Negley, Jorge Masvidal, Ben Askren e tantos outros. Ele chegou a disputar cinturão em duas categorias diferentes, primeiro no peso médio, depois no meio médio, uma carreira que poucos brasileiros conseguiram construir. Só que a despedida nunca aconteceu. Sua última luta foi contra Belal Muhammad em 2021. Perdeu por decisão, sem homenagens, sem cerimônias, sem aquele clima de encerramento. E isso claramente ficou entalado. Agora vamos para a grande pergunta: vale a pena essa despedida? Na minha opinião, sim, mas com muitas considerações, porque Demian não está dizendo quero voltar ao ranking. Ele não quer disputar o cinturão, não quer fazer 5 lutas, quer apenas uma. Isso muda completamente o contexto. Aliás, nos últimos anos vimos vários veteranos tendo despedidas especiais. Algumas deram muito certo, outras foram exatamente tristes. O problema é que o MMA é cruel. O tempo não perdoa ninguém. 48 anos não são 38. Mesmo um atleta extremamente disciplinado, como Demian, sente isso. A velocidade diminui, os reflexos mudam, a recuperação fica diferente. E o UFC atualmente é muito mais físico do que era há 10 anos atrás. Por isso o casamento deve ser perfeito. Nada de colocar com um garoto de 28 anos, querendo fazer nome. Isso seria irresponsável. A luta precisa vender emoção, não necessariamente competitividade máxima. Outro detalhe interessante, Demian continua treinando, continua dando seus seminários, continua evoluindo com o jiu-jitsu. Ou seja, não é alguém completamente parado. Isso ajuda bastante, mas existe um problema. Será que o UFC quer? Porque a empresa hoje olha muito para frente do que para trás. O foco é construir novas estrelas, não viver de nostalgia. Então talvez essa luta dependa mais da boa vontade do UFC do que do próprio Demian. Aqui vem minha opinião. O UFC erra quando simplesmente esquece de alguns maiores nomes. Nem toda despedida precisa gerar milhões. Existe algo chamado legado. Demian Maia ajudou a construir o UFC no Brasil. Representou o esporte de maneira impecável. Nunca esteve envolvido em grande polêmica, sempre foi exemplo de profissionalismo. Se alguém merece uma última caminhada até o octógono, é ele. Agora, também não adianta transformar isso em um espetáculo de pena. Se for para voltar apenas para apanhar, melhor continuar aposentado. O legado já está garantido. Agora eu quero saber de vocês. Vocês fariam essa luta? Quem seria o adversário ideal? Um veterano? Um brasileiro? Uma super luta no grappling? Ou Demian deveria permanecer aposentado? Comente porque essa discussão promete. Independentemente do que acontecer, Demian Maia já é uma lenda. Sua carreira não depende dessa luta, mas todo grande campeão merece escolher como fechar sua própria história. Se o UFC enxergar dessa maneira, talvez ainda vejamos uma das despedidas mais emocionantes dos últimos anos. Caso contrário, o adeus de 2021 continuará sendo um dos mais silenciosos que um gigante já teve dentro do octógono. Se você gosta de conteúdo como esse, deixa o like, se inscreve no canal e principalmente comente aqui embaixo. Demian Maia merece uma luta de despedida no UFC? Quero ler a opinião de todo mundo. Valeu!